dermatite atópica. Claro que para esse diagnóstico você precisa procurar, né, um alergista ou um dermatologista. É muito importante que o diagnóstico, né, do tipo de lesão seja feito por um médico. Mas o intuito da aula de hoje aqui é levantar algumas possibilidades, porque eu sei que nós como pais, assim que nós vemos alguns sintomas nos nossos filhos, nós ficamos muito perdidos em saber o que pode ser, né? Então esses sintomas de bolinha, a pele ressecada, que pode chegar a descamar, a pele fica parecendo uma lixa, fica grosseira, é diferente, gente, de placas vermelhas, tá? É diferente, é uma reação diferente. Então, essa característica, né, geralmente leva aí o médico a fechar um diagnóstico de dermatite atópica. O que é uma dermatite atópica? É uma inflamação que ocorre na pele, pode ter um alimento como disparador dessa inflamação, pode ser uma reação alérgica ao consumo, à presença da proteína, né, do leite de vaca ou de algum outro alimento no corpo da criança. E as células de defesa, por serem imaturas, por terem poucos soldados e pouco treinados, podem reconhecer aquela proteína alimentar como uma agressora e começar a disparar reações, tentando impedir ao máximo com que aquela proteína entre no corpo da criança. E uma das reações pode ser essa inflamação na pele. A dermatite atópica, gente, né, o que os estudos científicos mostram é que cerca de 35% dos casos de dermatite atópica, geralmente os casos mais moderados a grave, podem estar ligadas, sim, a uma reação alérgica a algum alimento. Então é importante fazer uma investigação nesse sentido, né? E o principal alimento que causa alergia, nós sabemos que é o leite de vaca. Essa dermatite atópica em crianças, causada pela alergia a alimento, pode acontecer desde alergia a alimentos que a mãe come, mesmo a criança estando em aleitamento materno exclusivo. Essa dermatite atópica pode acontecer porque a mãe está consumindo alimentos que tenham a proteína do leite de vaca, né, consumindo leite e derivados. Pode acontecer também porque a criança tem uso de fórmula infantil, aqueles leites em pó da latinha, a grande maioria deles é a base da proteína do leite de vaca, ou pode acontecer quando a criança já come alimentos né, que tem a composição ali, tem na sua composição proteína do leite de vaca. Então, que tenha leite ou derivados na sua composição. Então, essa dermatite atópica pode estar ligada a uma reação alérgica à proteína do leite de vaca ou a outro alimento, né? Um outro alimento muito comum aí, que geralmente provoca lesões de pele, é o ovo. Também está muito ligada à presença de dermatite atópica, mas há a possibilidade também de outros alimentos né, serem um gatilho aí, começarem a fazer esse processo inflamatório na pele. Então, qual que é a característica da pele dessa criança que tem essas lesões de bolinha, ressecamento, descamação, né, que o médico vai fechar o diagnóstico de dermatite atópica? Ela é uma pele onde é mais sensível ainda do que já é sensível uma pele de criança. As fibras ficam mais abertas, né, então fica mais frágil, né, uma pele que está ali como uma barreira, que deveria ser bem fechadinha, para impedir, né, o acesso ali adentro, né, a parte mais interna do corpo, há vários agressores que estão aí, né, na nossa vida, o nosso ar, no nosso, né, os poluentes, vírus, bactérias, fungos, né, então, mais bactérias e fungos no caso da pele. Essa pele é muito aberta, as fibras são muito abertas, e aí com essa abertura das fibras há uma desidratação, a pele perde muita água, por isso que ela fica com esse aspecto de ressecado. A dermatite atópica, gente, eu falei aqui que pode ter um alimento, né, como gatilho disparador dessa inflamação na pele, então cerca de 35%, né, das crianças que apresentam dermatite atópica, geralmente de moderada a grave, podem ter um alimento como disparador dessa dermatite, mas ela é multifatorial, ela não tem só uma causa. Né, como eu disse, pode ter um alimento, mas é uma pele mais sensível do que o normal, é uma pele que resseca mais, então é uma pele que precisa de muita hidratação. E a hidratação com os cremes corretos que vão ser prescritos ali pelo alergista.
na grande maioria das vezes, ou pelo pediatra que entenda desse nível de sintoma de reação. Tem que hidratar. Às vezes não basta só tirar o alimento. Com a retirada do alimento há uma boa melhora, em grande parte dos casos, mas a família tem que fazer essa hidratação dessa pele que é muito ressecada, isso é muito importante. O médico também precisa analisar, gente, porque essa pele, né, que é muito, com as fibras muito abertas, que perde muita água, tem uma maior chance de vir uma bactéria, um fungo ali e também, vamos dizer assim, comprometer aquela pele que já está inflamada. Então o médico precisa fazer uma análise mais criteriosa para saber se precisa fazer uso, né, de uma pomada antifúngica, uma pomada bactericida, porque pode ser também que bactérias e fungos comprometam aquela pele e só hidratação não vai ser o bastante. Então precisa realmente de um acompanhamento com o alergista nesses casos, né? Dependendo do grau também, a dermatite tem graus, pode ser leve, moderado ou grave, pode ou não estar relacionada à alergia a algum alimento, ela tem que ser uma pele bastante hidratada, tem outros cuidados também que a família tem que fazer com essa pele. Por exemplo, é uma pele muito sensível ao calor, né? Lembra que eu falei aqui que as fibras são muito abertas e perde muita água? Então, sempre que tem um clima muito quente, a criança está muito quente, né? Até o próprio suor da criança irrita mais essa pele. Às vezes, né, eu tenho pacientes dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar que começam a engatinhar ou começam a correr. Nesse simples movimento esquenta o corpo e isso já faz piorar um pouco a dermatite atópica. Então é muito importante que as famílias tenham um cuidado extremo com essa questão de temperatura, banhar a criança, né, numa água bem fresquinha, evitar banhos quentes, isso piora ainda mais a dermatite, evitar muitos banhos com sabonete, né, o que eu vejo os especialistas falando na maioria das vezes é um banho com sabonete apenas. Muito cuidado com sabonetes muito adstringentes, aqueles sabonetes muito clarinhos, que tem a textura mais transparente, aquilo pode agredir ainda mais a pele da criança. Prefira aí, né, sempre indicado pelo alergista, um sabonete mais cremoso, né, vai ajudar mais a pele dessa criança. E tenham cuidado, no caso da criança ser realmente alérgica ao leite de vaca, ou ao ovo, ou algum outro alimento, ou à soja, por exemplo, que vocês tenham o cuidado de ler os componentes, né, de todos os produtos de higiene, os produtos que vão entrar em contato com a pele da criança, porque isso também pode aumentar, né, o nível de inflamação ali daquela pele. É importante falar, gente, né, que esses cuidados eles são necessários até para que a criança não tenha uma péssima qualidade de vida. Eu acho que só quem tem dermatite atópica, né, eu escuto muitos os relatos aí de adultos que têm, de crianças que têm, como isso piora a qualidade de vida dessas pessoas. Traz muito desconforto, traz muita coceira, né, essa pele sempre inflamada, então a criança se coça e não pode coçar, irrita, machuca, arde, fere, então traz um desconforto tremendo. E é uma das causas, né, que a gente deve avaliar aí, que os pais podem levantar essa possibilidade de levar até o médico para que seja investigado a causa de uma alergia a algum alimento.